canal, tudo bem com vocês? Vou trazer hoje para vocês uma aula como montar banco de bateria LiFePO4 em paralelo da forma correta, com todas as dicas importantes. Veja, temos aqui um banco 8S 24 volts 100 amperes e a gente acrescentou mais um banco 8S 24 volts 100 amperes. Dois bancos 8S se encontrando em paralelo no mesmo barramento. Veja as dicas super importantes para que você não descarregue um banco primeiro do que o outro por não seguir as recomendações desse vídeo. Tem vários fatores que podem fazer isso. Você montar dois bancos diferentes e aí montar no barramento e um vai estar sempre afundando primeiro do que o outro. E com essas dicas aqui, você vai evitar o afundamento do seu banco de baterias LiFePO4 que trabalha em paralelo com outro banco, respeitando essas dicas e as mesmas características. Então, vamos para a aulinha completa. Já tem aula aqui ensinando a fazer a montagem da JKBMS no sistema 8S 24 volts com as baterias LiFePO4 e configurar, ativar. Completinho esse vídeo, está aí na tela final desse vídeo para quem quiser revisar ou aprender pela primeira vez. E nessa aula, a gente já vai pegar um banco pronto, vai pegar o resumo da montagem do segundo, com as dicas de como paralelar esse banco da forma correta. Então vamos agora aprender isso. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera. E não deixa de visitar a galeria de videoaulas aqui do canal. E quer ajudar o canal para que o canal continue trazendo aulas gratuitas sem vender cursinho, nada para vocês? Então se torne membro, um picolé por mês, R$ 7,99. E quando você se torna membro, você ajuda o canal a continuar ajudando vocês, trazendo aulas gratuitas e ainda participa dos sorteios que a gente tem aqui no canal. Teve sorteio de placa solar portátil, de inversor, e o próximo sorteio, como todo mundo já sabe, é o... Deixa eu pegar aqui, o inversor híbrido off-grid, é esse aqui. Sorteio agora de final do ano. Você precisa ser membro, escolher a dezena aí no post que só aparece para os membros. E aí você vai participar do sorteio desse inversor, que é entrada 24 volts, saída 220, 2.400 watts nominal. A gente vai fazer mais vídeo aqui, tá até com a fiação aqui. E final do ano vai para o seu vencedor aí, para o sortudo, membro do canal, que acertar aí essa dezena conforme as regras já explicadas. Deixa eu botar devagarzinho aqui, que as costas do cabo tá meio ruim agora. Vamos assistir a aula, depois a gente volta. Vamos lá, amigos, montar aqui na prática dois bancos em paralelo de LiFePO4. Aqui 8S 24 volts com uma JKBMS de 200 amperes ligada no barramento. Vamos fazer a ligação aqui de outro pack 8S 24 volts com outra JKBMS em paralelo no mesmo barramento. Vamos ver as dicas da ligação. Vamos utilizar outra BMS igual, para mim a melhor BMS de todas que eu já testei. Vou fazer os comparativos depois, mas estamos dentro aqui da melhor BMS Smart, com melhor balanceamento entre células, 2 amperes, tudo. Depois eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso, comparando com as outras BMS. E aí o que é que a gente vai fazer? Para não ficar repetitivo, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, talvez o vídeo acelerado, a montagem. Vou montar aqui o chicote nessa outra BMS, vou fixar essa BMS aqui e a gente vai para a parte principal e para as dicas que são as interligações em paralelo no barramento. O que é que você deve observar? Que parece simples, mas é muito importante para que você não tenha extração de corrente maior de um banco do que de outro. Então, vamos agora para essa pré-montagem e depois a gente já vai falando os detalhes bem importantes dessa montagem. Vejam, pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que durante a compra dessas baterias, teve bateria que eu recebi com esse tipo de junção, toda de cobre, com a malha de cobre. Teve baterias que eu recebi com essa junção, como parecendo aí um inox, mas eu acho que é um cobre eletrolítico com a cobertura aqui de proteção. Gostei muito desse aqui, foi o que eu fiz ali a junção das 8 primeiras células CalB, de 100 amperes nominal, R$ 105. E nessas últimas compras vieram essa junção aqui. Essa aqui eu não gostei muito, mas infelizmente é duas de tipo alumínio. Parece esse alumínio bem leve, juntas aqui, ó, são duas chapinhas presas por esse termo retrátil aqui. O que é que a gente vai fazer? No segundo pack a gente vai usar todos esses aqui para não misturar, não ficar junções de materiais diferentes. Então a gente vai utilizar, apesar de não gostar, mas
foi o que veio aí na maioria desse segundo lote, então a gente vai utilizar todas essas junções aí desse material aqui, do alumínio. Tirado isso, não sei como é que vai ficar o ângulo aqui de montagem, mas vamos partir logo para a montagem desse chicote aqui. Só a repetição do primeiro aqui, a gente vai começar com o primeiro terminal negativo, que vai aqui no início, vai ser B menos da BMS, esse aqui eu até tirei daqui, B menos junto com o primeiro terminalzinho aí negativo do chicote, e aí vai na sequência. Aí vem o B1, que é o primeiro positivo na primeira junção, B2 na segunda junção. Vamos só repetir aqui essa montagem rápida, que já tem um vídeo ensinando como é que faz essa ligação, mas vamos lá. A gente vai fazer essa montagem do chicote, encaixe da BMS, e depois partiremos aí o principal. Vamos lá, só para orientação. Depois a gente faz a conexão do B- da BMS aqui. Vamos montar o chicote rapidamente e as junções. Lembrando que está na sequência, viu? Olha, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tem que alternar para poder montar esse sistema aqui de baterias em série. Vamos lá fazer a primeira junção. E aí você pode utilizar ou a chave canhão, ou essa aqui, mas tem que ter cuidado. Aqui, como a canhão vai ficar apertada, eu vou utilizar essa aqui, mas com maior cuidado para não dar contato nos terminais. E aí vamos acelerar essa montagem aqui que a gente já fez, e depois a gente volta com a parte principal e as dicas da ligação. Só essa parte do chicote aqui mais ou menos efetuada. A gente preparou aqui, colocamos os terminal tipo olhar, não crimpamos, soldamos, a gente já mostrou aqui, vai ficar bem feitinho, tá soldado os fios. E agora a gente vai fazer a montagem da segunda BMS JK aqui. Lembrando que a gente vai pegar o multímetro aqui e vai conferir a tensão, partindo aqui a ponta de prova negativa do multímetro aqui no negativo do chicote, e aí vai subindo de 3 em 3 volts. Estando aí, pulando de 3 em 3 volts até o último, somando os 28 volts aí, que é um banco de 24, mas pela tensão da célula chegar em 28, está tudo ok. Se faltar alguma tensão ou pular de forma não organizada, tem alguma coisa para corrigir, mas foi bem simples. Primeiro negativo aqui no primeiro terminal negativo aqui do pack de baterias, vai junto com o B- da BMS, e aí foi na sequência, primeiro positivo na primeira junção, segundo positivo na segunda, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. No oitavo a gente junta o B8 e o B+, que é o fio de ativação aí, de alimentação na BMS, geralmente os dois, que é o B8 e o B+, do chicote, vão soldados juntinho aqui na saída do pack para a BMS. Vamos fazer essa ligação agora. Só avançamos aqui mais um pouco, praticamente a gente tem aqui o primeiro pack, que já estava montado, a JK BMS com o negativo aqui ligado na BMS, nós desligamos o positivo, e a segunda a mesma repetição. A mesma BMS, na mesma sequência, os acessórios os mesmos. Vejam, essa BMS não tem erro. Visor LCD, conecta nessa segunda porta aqui, não consegue conectar aqui nem aqui nenhuma. Só conecta o conector no local correto, não tem erro. O sensor de temperatura é nesse primeiro aqui, esse modelo, e o sensor aqui, o LCD, nesse segundo. Não tem erro. A outra do mesmo jeito. Esse sensor, o visor no segundo e o sensor de temperatura no primeiro. Para quem não sabe, esse aqui é o responsável de dar um toquinho e ela liga a BMS. Esse é o melhor acessório, porque além de monitorar, ele já ativa a BMS. Tem aí os botõezinhos, que é um pouquinho mais barato, mas aí você perde o monitoramento. E para desligar a BMS, basta segurar aí alguns segundos e depois soltar e ela desliga a BMS. Tem que demorar mais um pouquinho, senão eu só desliguei o LCD. Desliga mais um tempinho, segura mais um tempinho, pronto. Aí desativou, para de piscar. O outro também já está funcionando, tem um toquinho. Só que esse aqui não calibrei, ainda não entrei pelo aplicativo nessa BMS. Ela vai informar até aqui a quantidade de corrente errada, porque ela ainda não fez um ciclo de carga completa, então ela vai vir com um valor aí diferente. Ela está dando 70%, só que o banco está quase 100%. Vamos segurar também aí uns 10 segundos.
e depois soltar, e ela é para parar de piscar aqui, ó. Pronto, desativou. Os dois já estão praticamente funcionando essa BMS, mas não tem aí o positivo que vai lá para o barramento, nenhum dos dois. Qual é a dica mais importante? Tamanho do cabeamento. Veja que a gente pegou dois fios do mesmo tamanho entre o negativo do primeiro pack e o B- da primeira BMS. Aqui também o mesmo tamanho de cabo, do negativo do primeiro pack ao B-, e a gente vai fazer com o positivo a mesma coisa. Nós vamos sair com o positivo aqui da parte mais distante até o disjuntor, a parte de cima do disjuntor. Esse pack aqui, ele está bem próximo ao disjuntor. Eu poderia botar um fiozinho menor, praticamente metade, só que eu não vou fazer isso. O mesmo tamanho de fio que sai aqui do positivo do primeiro pack, se der meio metro, nós vamos sair com meio metro também daqui. Nós vamos deixar o cabeamento com a mesma resistência. Por quê? Porque o caminho aí dos elétrons, na hora de puxar a carga, cabos diferentes até o barramento, ele puxa mais de um banco do que de outro. Então a gente vai tentar obedecer o máximo o tamanho do fio, sempre repetindo o maior. Aqui o maior vai ser esse, do positivo até lá, então daqui também tem que ser o mesmo tamanho. E essa é uma dica muito importante. E também na saída do disjuntor, nós vamos ter dois positivos indo para o barramento. E a gente vai obedecer o mesmo tamanho, mesmo que um sobre mais, fique mais folgado, como é esse caso aqui, que poderia ser um pedacinho mais apertado. A gente deixa com folga, mas obedecendo os mesmos tamanhos. Isso é muito importante. Vamos fazer isso e vamos para a próxima etapa aí da montagem, pessoal. A montagem aqui praticamente finalizada. E aí vocês vão verificar aqui. Já fizemos a ligação completa dos dois polos aí dos bancos de bateria. O polo positivo aqui, a saída positiva do primeiro banco, do banco 8S da Ever, marca Ever, sem nominal, R$105. Vindo aqui, ó, fiozinho vermelho. Aqui é a entrada do disjuntor DC. O outro cabo aqui, do terminal positivo aqui do pack de baterias 8S, CalB, sem nominal R$105. Também descendo aqui para o disjuntor DC. Utilizei cabo de 16 milímetros, porque nesse caso aqui, um cabo de 16 milímetros, se eu não me engano, passa aí dos 68 amperes, e não vou puxar mais do que isso de cada banco. 24 volts, 200 amperes, mas não quero puxar mais do que 68 amperes de cada banco, que já supre a minha carga tranquilamente. E se precisar sem, o cabo não vai prestar? Vai funcionar. O cabo é para funcionar continuamente a 68 amperes, mas ele aguenta aí picos, aguenta trabalhar durante um tempo com a corrente, às vezes 2, 3 vezes antes de começar a aquecer. Então, como se eu utilizar cargas aí mais pesadas, que drenem aí 80 ou 100 amperes de cada banco de bateria, será por pouco tempo, então não prejudica. Tá bem tranquilo, aí eu preferi trabalhar com esses cabos mais finos aqui, até o barramento, mais finos entre aspas, 16 milímetros, 68 amperes por banco, e aí do barramento ao inversor, foi que eu parti com 35 milímetros, mas o importante aqui que eu queria passar para vocês, o tamanho do cabo. Esse pack aqui é mais distante, então veio aqui, e esse aqui é mais próximo, esse fio poderia ficar menor da ligação desse pack para o disjuntor, mas tem que ser o mesmo tamanho. Coloquei aqui lado a lado, depois de cortar o mais distante, coloquei lado a lado e cortei no mesmo tamanho, para que ele chegue a mesma resistência até aqui no disjuntor. Coloquei aí os terminais tubulares, depois quando puder vou colocar terminais nesses mais grossos, para ficar mais organizado, crimpei com os nossos alicates, também fiz aqui embaixo. E aí também veio o mesmo tamanho de cabo aqui, ó, se encontrar aqui no barramento positivo. E os negativos que vieram das BMS aqui, ó, a mesma coisa. Do pack até a BMS, mesmo tamanho, de um e de outro, mesmo tamanho, na entrada da BMS e a saída da BMS também. O que é que a gente quer com isso? Que na hora do uso bruto aí, no uso grosso do dia a dia, que a carga encontrar a mesma resistência de cabos para puxar aí sua corrente. O que é que determina se um pack aqui vai durar mais do que o outro? Aí é o tipo de bateria. A gente vai ter outro vídeo sobre o assunto. Por quê? Porque o ideal é que você, quando for montar esses packs, pegue sempre o mesmo fabricante, a mesma marca, as mesmas especificações de baterias. O ideal é que fosse 8S CalB aqui e 8S CalB aqui, ou 8S Ever
8S EV, não assim como eu fiz. Ah, Tarcísio, e por que você fez assim? Pessoal, aqui, além do meu sistema off-grid, é um laboratório. Eu tenho que testar, tenho que fazer experiências para depois passar o resultado para vocês. O que é que adianta aqui eu botar tudo igualzinho, que eu já sei que tem que ser o mais próximo possível das resistências internas, das características. Eu sei quanto mais próximo, melhor o PEC. Mas depois ficar na dúvida o que é que acontece quando eu misturar os dois bancos diferentes. Qual vai descarregar mais rápido? Qual é a melhor? Eu preciso testar no meu sistema, fazer várias experiências para depois passar para vocês repetirem ou não. Porque minhas experiências negativas são para mim, não são para vocês. Minhas experiências positivas são para vocês querer ou não copiar. E as minhas experiências negativas para que vocês não façam e não tenham prejuízo. Então, eu escolhi para testar, para ver a eficiência de cada tipo de pack de baterias. Vai ter vídeo específico sobre isso. Agora, foi específico da montagem. Montagem aí de 2 packs 8S de 100 amperes, nominal R$105 de cada um, formando 24 volts, 200 amperes, com a mesma BMS, com o mesmo ativador, com os LCDs. Tem ativador mais baratinho aqui, a gente comprou para fazer teste também, que é só o botãozinho aqui. Você, ao invés do LCD, você poderia colocar esse botãozinho, ativar e pronto. E monitorar só pelo celular, pelo aplicativo. Mas eu prefiro, ao invés de estar pegando o celular toda hora para olhar, ficar aqui paquerando as bichinhas, olhando de longe, vendo aí a porcentagem de cada banco. Também sem precisar estar entrando em aplicativo toda hora. Então, uma das dicas principais foi essa aqui. Primeiro, se puder, todas iguais de um banco, todas iguais de outro, mantenha a mesma marca. E depois, observado isso, cabeamento. A mesma distância de todos os cabos até o barramento. Ah, mas aí um está bem próximo, eu poderia economizar um pedacinho de fio. Não faça isso. Fio você só vai comprar praticamente uma vez aí na sua montagem. Depois vai ficar funcionando aí o sistema durante muitos anos. Então, corte igual. E essa dica não é só para esse LiFePO4 não, viu pessoal? Aqui para as chumbo ácido também. A gente deve fazer ligação ao barramento sempre conectando o mesmo tamanho de cabo de cada pack de baterias aí. Depois eu vou fazer até um vídeo mostrando algumas experiências com esse assunto aí para vocês. E dá uma reforçadazinha aí, célula CalB da Kingbon. Muita gente, agora remessa conforme, já fiz vídeo sobre o assunto. A hora é agora. Enquanto a gente chega aqui comprando essas células aqui, olha, reserva, essa aqui é a CalBzinha de 88 amperes, a gente comprou de 370, 380. Quando tiver o remessa conforme no site, vai ser no site 700 conto, 750. E aí não vai ter escapatória. Hoje é 370, 380, com a loteria de poder ser taxado ou não. E se for taxado, as minhas duas, dessas todas aqui, só foi taxado duas. Foi uma R$70, outra 71. Se for taxado, ainda vale a pena. 370 mais 70, 410 ou 440, né? É melhor pagar 760 no remessa conforme quando tiver já no site, porque ainda não está. Eles aderiram, assinaram, mas ainda não está. Então, o momento é hoje, ainda a loteria, para quem quer montar seu banco com o ouro azul do off-grid. A hora é agora. E tem uma surpresinha aí, viu? Vai ter promoção da Kingbon. Eu já recebi aí os panfletos, só que só vale a partir... Eu acho que é os links que eu vou divulgar aí no grupo do WhatsApp. Já entre nos grupos do WhatsApp. E vou divulgar aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui também nesse vídeo, em todos os vídeos do canal, o linkzinho atualizado das promoções que a Kingbon vai trazer aí a partir do dia 16, vai ser do dia 16 ao dia 18. Então, já dê uma conferida aí, viu? Chegou, posso balançar muito, não porque as costas tá doendo, vamos com um salve ligeirinho aí, dos amigos que pediram salve aí no vídeo passado, vocês primeiro pediram salve. Lembrar de dizer a cidade, o estado e passe seu recadinho. Quer passar o recado? É no salve. Nosso amigo Sérgio de Ariquemes, Rondônia, chega. Membro do canal e garantiu o seu salve. Nosso amigo Carlos Henrique de São Paulo, ele disse Tarcísio, São Paulo, cidade líder. É isso aí, pessoal. Oi, grande abraço, amigo Carlos Henrique, chega. Nosso amigo Sérgio Ferreira, olha ele, Timbobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Chega, Sérgio. Acaba não perde uma. Nossos amigos Luci JJ Show de Salgado, Sergipe, bem pertinho aqui. Grande abraço aos amigos. Nossos amigos aí, canal da Jo Economia Doméstica. Grande abraço a Dona Jo com suas receitas especiais e dicas. E nosso amigo, quem ele? Joel Queiroz, ambos lá de Birarema,
São Paulo. Grande abraço a todos os amigos e aqueles que continuem em oração pela nossa causa e também desejaram aí as melhorias de nossa mamãe. Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.